Fernanda tem 16 anos e é casada com Wellington. Eles têm 2 filhas, uma de 1 ano e a mais nova, pequenininha, 3 meses de vida. O Wellington não presta, não vale nada. Da imagem, está sendo preso, mas já era um conhecido da polícia por tráfico de drogas. E também era muito agressivo com Fernanda. Numa das brigas, ela chegou a procurar a polícia e o Wellington foi indiciado por agressão. Várias vezes a Fernanda tentou se separar. Tem foto da Fernanda aí? Mais de uma vez ela tentou pôr esse rapaz para fora, mas o Wellington ameaçava matar não só ela, mas toda a família. Se ela não voltasse para casa, o Wellington dizia dizimar a família dela. Ela acabava cedendo. Mas, vem para mim, por favor. Quando ela percebe que a situação não muda em nada, ela resolve dar um basta na relação e se muda com a filha, as filhas, aliás, para a casa da mãe. O Wellington foi até lá, com a desculpa que queria ver as filhas, que também eram dele. Ele dá uma volta no quarteirão com as crianças. Quando volta, era o fim de Fernanda. Quem caminha e cobre a cabeça nessas imagens é o Wellington, de 21 anos. Ele assassinou a ex-esposa 2 dias depois da separação. Enquanto Wellington confessava o crime na delegacia, a família da vítima, Fernanda, de 16 anos, tentava ter forças para se despedir da jovem, mãe de 2 filhas, frutos da união com Wellington, que durou cerca de 2 anos. Mas a jovem acabou vítima da fúria do ex-companheiro violento, alguém que não aceitou a separação. Sempre ameaçou matá-la, ele sempre ameaçou. E toda a família e todos que estavam ao redor, ele ameaçava. E ele falava que ia matar todo mundo, de um. Primeiro ia matar ela e em seguida matava todos os outros. A mãe de Fernanda presenciou a morte da filha, ao lado das 2 netas, filhas do casal. A menina de 1 ano e meio e a bebê, de apenas 2 meses. Ainda em estado de choque, ela disse que a filha só queria dar um basta em tanto sofrimento ao lado de Wellington, mas ele não permitiu. Já tinha batido nela e cortado o cabelo dela com um facão, gente. E ela fugindo na sexta-feira, não aguentando, não suportando o que ele estava fazendo com ela, maltratando ela. Ela fugiu para minha casa, tentando encontrar um refúgio. Na sexta-feira, antes do crime, a Fernanda e as 2 filhas vieram para a casa da mãe da vítima. Era uma espécie de grito de socorro. A Fernanda não aguentava mais tanto sofrimento e imaginou que na casa da mãe teria, junto com as filhas, um pouco de paz. No dia do crime, ela, as 2 filhas e outras pessoas da família dela estavam aqui na sala, reunidos, quando de repente o Wellington chegou por volta de 9 horas da noite. Ele parou aqui na porta e dizia que queria ver as filhas. A filha mais velha do casal veio até o pai, ficou por pouco tempo aqui do lado de fora com ele e ele pediu também a bebê. Chegou a segurar a filha nos braços, olhou aqui pela janela para a Fernanda e queria uma forma de atrair a Fernanda até aqui. Dizia que queria devolver a filha, só que ela não queria de forma nenhuma chegar aqui do lado de fora. Claro, ela tinha muito medo do Wellington. Em seguida, ele entregou a bebê para os braços da avó, a mãe da Fernanda. Ele fez, de acordo com as testemunhas, exatamente isso. Entrou, invadiu a casa e já entrou atirando. Acertou Fernanda, que estava sentada neste sofá. E exatamente aqui, ela morreu. Essa prima da vítima também viu Fernanda ser assassinada. Ele chegou e atirou. Atirou nela sentada. Sem falar nenhuma palavra? Não, ele falou. Ele falou, toma sua vagabunda. E atirou. A prima diz ainda que o Wellington teria planejado o crime. Ele estava com a bebê recém-nascida no colo. E eu creio que a arma estava escondida debaixo dos cobertores da neném. Porque conforme ele entregou para a avó, ele empurrou e atirou. O motivo do assassinato seria ciúmes. Wellington imaginava que teria sido traído, mas a família da vítima nega e diz que Fernanda só buscava um pouco de paz, longe do terror que Wellington impunha, tudo para cuidar das filhas.
A Fernanda se mudou de Pernambuco para Bertioga aos 12 anos de idade. E aqui ela passou uma boa parte da juventude. Aos 14 anos, ela conheceu o Wellington, no bairro onde ela morava com a mãe. Logo, Fernanda ficou grávida. Tinha medo de contar para a mãe. Logo que a gravidez foi descoberta, a mãe também ficou sabendo que o pai da criança, o Wellington, estava preso. Logo que ele saiu do presídio, ele foi até a casa da Fernanda, buscou a jovem, então grávida, e levou para viver com ele. A partir daí, foram inúmeras as brigas entre o casal, as muitas agressões. Várias vezes, a Fernanda chegou a voltar para a casa da mãe, muito ferida, machucada, foi à delegacia várias vezes. Por um determinado período, chegou a ter a medida protetiva contra ele, mas sempre voltava com o Wellington. E de acordo com a família dela, o motivo que levava a Fernanda a sempre reatar o relacionamento era apenas um: medo das constantes ameaças de morte que ele fazia se ela o largasse. É a única forma dela impedir, dele fazer o que aconteceu com ela, era voltando para ele. Ela não tinha escolha, gente, ela era uma criança. O desespero da notícia do assassinato de Fernanda tomou conta de toda a família. No velório, no momento da saída do caixão, a tia de Fernanda, que tinha acabado de gravar entrevista, desmaiou. A irmã da mãe acompanhou o sofrimento da sobrinha, enquanto ela era imposta às regras de Wellington. Alguns minutos depois, ela recobrou os sentidos, mas o sofrimento e o medo dele, esses serão difíceis de controlar. Ele sempre ameaçou, e não só a nossa família, como todos os vizinhos, e vários homens que ele dava para a menina, dizendo que ela traía ele. E até esse jovem que ele falou que a menina traiu ele com ela, também foi ameaçado, né? E o cara ameaçou todo mundo. No sepultamento, os parentes e amigos da jovem se despediram da vítima com cartazes e apenas um pedido: justiça! Só que, ao contrário disso, um dia após o crime, acompanhado de um advogado e da mãe dele, o acusado se apresentou na delegacia. Convenci ele que ele se entregasse para que justiça fosse feita. Não vai amenizar a dor da mãe, entendeu? Porque eu tentei, fiz o que eu pude. Mas que pelo menos que pagasse a justiça da maneira correta. E jamais eu ia esconder ele para que ele fugisse e deixasse impune o que ele fez, porque não foi certo. Wellington confessou e foi colocado em liberdade. Não seria mais possível prendê-lo e autuá-lo em flagrante delito. Não é? Ele se evadiu, ele fugiu, ou seja, permaneceu foragido nesse período. E a própria apresentação espontânea do indivíduo, enfim, acusado de crime, em princípio, pelo menos, né, traz uma presunção de que ele pretende submeter-se à justiça, de que ele não pretende abandonar a sua responsabilidade. Enquanto o ex-genro estiver fora das grades, a mãe da vítima tem medo pela vida de todos da família, e especialmente das netas. Eu preciso de medida protetiva para toda a minha família, para todos os meus familiares. Wellington tem passagens por tráfico de drogas, porte ilegal de armas e responde inquérito por ter agredido Fernanda. Até a mãe do assassino já tentou proteger a nora das agressões de Wellington. Eu já trouxe ela aqui toda machucada, que quando a civil trouxe ela era para ser aplicada a Lei Maria da Penha, ele já era para ter ficado. Foi liberado para fazer uma medida protetiva em casa. Isso está errado. Eu trouxe ela toda machucada. Eu já denunciei ele uma vez para que isso não tivesse acontecido. Um dia antes do homicídio, domingo à noite, eu chamei a viatura. E os policiais falaram que não poderia fazer nada. Para a família da vítima, restaram a indignação e o medo que o Wellington solto possa cometer mais crimes. Ele preso, pagando pelo que ele deve, pelo crime que ele cometeu, pela vida que ele tirou, pela família que ele destruiu.